Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui e hoje eu vou explicar o porquê eu não tenho amigos. Nesse vídeo eu quero contar um pouco da minha história e explicar bem certinho o porquê eu não tenho amigos, e isso pode te fazer refletir, ensinar de alguma forma. Talvez você se identifique com esse tema, né? Porque eu passo por isso e talvez você passe por isso também. E daí eu quero deixar claro que esse vídeo não é me vitimizando, mas sim sobre aprendizado. Vamos começar com amigos de escola, né? Eu sempre fui uma pessoa de fazer muitos amigos. Eu sempre me considerei uma pessoa muito simpática. Eu ria pra todo mundo, conversava com todo mundo, sabia entrar, chegar, sair e tudo mais. Na época de ensino médio, eu jogava handball, e na época de ensino médio eu vi que aquele momento eu já ia para um finalzinho de ciclo. Eu comecei a pensar no futuro. Eu pensava muito no futuro, o que eu ia ser, o que eu ia me formar. Eu queria fazer uma faculdade. E daí comecei a pensar muito sério sobre isso. Eu jogava handball, eu treinava com muitas meninas. Treinava bastante, era uma boa jogadora na época que eu treinava. Mas chegou um tempo que eu pedi para trabalhar com meu pai. E eu comecei a ir trabalhar com meu pai e comecei a não ir treinar. E chegou ao ponto de finalizar o ciclo do ensino médio. E do handball também, né? E um detalhe, minha mãe sempre não me deixou ter amigos. Eu sempre tinha, mas quando pessoas frequentavam a minha casa, e minha mãe falava: essa pessoa não presta, ou essa pessoa não é pra ser sua amiga. Eu passei por isso, isso e isso, e não é legal ter amigos. Depende muito da pessoa e tudo mais, enfim. Minha mãe sempre deu esse ensinamento. Eu gostava de levar porque eu tinha que ficar enchendo. Aliás, eu tinha que ficar escutando minha mãe falar sobre isso sempre. E eu achava que era uma experiência dela que não deu certo. Eu falei: minha mãe não teve experiência boa, mas não é porque ela não teve que eu também não vou ter. E eu fui seguindo a minha vida. Eu comecei a conhecer muita gente no trabalho do meu pai. Meu pai trabalhava com eventos, né? E hoje eu tenho um buffet, só pra vocês terem noção, né, da onde eu cheguei, assim. Eu tenho uma empresa agora, continuo trabalhando com meu pai, mas na época eu tinha isso muito forte. Em trabalhar. Entrei na faculdade, assim que eu finalizei a época de escola, eu segui a faculdade, e aquelas pessoas da escola não seguiram. Inclusive, uma amiga, ela disse: você começou, mas você nem sabe se você vai concluir. Vou falar de uma forma bem resumida dessa parte, porque o principal é as experiências recentes, que eu acho que eu tenho muito mais a agregar, né? Enfim, essa menina disse: você não vai conseguir, você nem sabe se vai conseguir terminar, né? Então, isso é besteira. E na época, era difícil entrar em uma faculdade. Enfim, comecei a fazer administração em 2013. E lá eu fiz muitos amigos. Muitos amigos mesmo, legais, diferente de tudo que eu tinha visto. E eu comecei a olhar ambientes. Hoje eu tenho muito forte isso, mas naquela época eu comecei a olhar de uma forma mais ingênua. Acabei também não estudando tanto igual eu estudava na época de ensino médio. Eu continuei trabalhando muito, já ganhava bastante dinheiro e fui seguindo. Essa parte de trabalhar muito acabou me deixando... Comecei a estudar menos, óbvio. Devido a isso, eu troquei de faculdade. Eu estava indo igual ciclo, assim, de handball, mas eu estava menos focada nos meus estudos, estava focando muito mais no meu trabalho. Então eu comecei a refletir sobre isso e eu troquei de faculdade. Eu estudava pela manhã, comecei a estudar à noite, porque eu achava que ia facilitar esse processo aí. Muito nova, né? Enfim. Até que eu cheguei em outra faculdade, fiz mais amigos. E é importante lembrar que os amigos da escola, do ensino médio, continuei falando, continuei tendo contato. E a quantidade de amigos, de amizade, só ia aumentando. Porque eu já tinha outros e continuei fazendo amizade, devido aos lugares que eu comecei a frequentar. Fiz uma faculdade, comecei a fazer em outra, encontrei pessoas que eu conhecia já naquela faculdade, então aquelas pessoas me apresentaram outras pessoas e isso só foi crescendo, só foi aumentando. Comecei a fazer estágio em um banco e foi surreal, experiência maravilhosa,
Também ali conheci outras pessoas, onde ficaram guardadas no meu coração, até hoje eu guardo no meu coração, mas fiz amigos, muitos amigos, e foi muito legal a experiência. E quando eu saí do estágio, do banco, eu fiquei um pouco desorientada. Até que eu conheci meu marido e só estava trabalhando em alguns eventos, tinha diminuído também o fluxo de trabalho em eventos. E conheci meu marido. Com o tempo depois, logo em seguida, eu fiquei grávida e casei. E nessa hora que eu quero chegar, nessa parte é que eu quero chegar. Quando eu fiquei grávida, todo mundo sumiu. Sim, as pessoas que gostavam de mim, que mandavam mensagem, estavam ali, diziam que estariam ali a todo momento, elas não desapareceram, mas elas diminuíram muito, muito a frequência em que falava comigo. Assim, drasticamente. Até que eu fiz um chá de bebê e convidei a todos, a muita gente. Eu imaginei que todo mundo iria, mas ali eu vi que eu estava sozinha. Aliás, eu sempre estive sozinha. Sabe aquela pessoa que sempre está rodeada de amigos, de pessoas? Nossa, eu conhecia muita gente. Hoje eu falo que eu conhecia muita gente. Eu falei aqui que eu tinha amigos, mas não, hoje eu vejo que não eram amigos, eram apenas conhecidos. Eu comecei a assistir vídeo hoje, né? Hoje houve um processo, fiquei chateada, fiquei triste por muito tempo. Eu fiquei sozinha, imaginei que eu estivesse sozinha, que o problema seria eu, mas não. Comecei há mais ou menos uns 3 anos, eu comecei a refletir sobre o que aconteceu, né? Isso aconteceu há 6 anos, minha filha vai fazer 6 anos. Isso aconteceu quando eu estava grávida da minha filha. E eu comecei, há mais ou menos uns 3 anos, eu comecei a refletir sobre mim. Se o problema estava comigo, se eu não sabia ter amigos, se eu não... O que tinha acontecido, né? E até que eu comprei um livro do Thiago Brunet. Existem 3 tipos de amigos. O amigo estratégico, o amigo íntimo e o amigo necessário. Eu só tinha amigos necessários. Eu achava que alguns eram íntimos e alguns estratégicos, mas não. Eu classifico todas as pessoas. Talvez eu tenha me doado muito, eu emocionada, sempre achei que todo mundo era amigo, sempre estava perto de mim. Inclusive, coloquei algumas pessoas para trabalhar comigo em eventos também. Inclusive, essas pessoas também sumiram, desapareceram. E eu pude perceber que, em específico, essas pessoas, elas estavam ali só pelo fato de eu ajudá-las a ganhar um extra. Com os eventos que eu trabalhava, acabava colocando outras pessoas também, e isso fazia com que elas ficassem ao meu lado. Porque assim que eu fiquei grávida, eu parei automaticamente, imediatamente eu parei de trabalhar. Então, aquelas pessoas, essas em específico, estavam ao meu lado só para poder ter um extra ali, só para poder eu incluir elas em eventos, né? Ponto. Os amigos necessários. É aquela pessoa, aquele amigo de infância, aquela pessoa que você não pode contar coisas suas, seus planos, seus objetivos, suas dores, suas frustrações. É só uma pessoa com quem você pode ir ali no shopping, sair, esparecer, relaxar, falar besteira. Essas pessoas, elas são os necessários, que eu não faço hoje questão nenhuma de ter, de verdade. Existem também os estratégicos, que, como eu tenho explicando, né, como eu tenho uma empresa, eu posso ter pessoas que estão alinhadas a esse propósito. Pessoas que me trazem cliente, pessoas que eu indico também algo para ele, se ele for uma pessoa empresária, que geralmente pessoas estratégicas que estão alinhadas ao seu propósito. Tem os íntimos. Os íntimos, ele é aquele tipo de pessoa que você pode contar suas dores, seus objetivos, seus sonhos, que está ali
independente da situação que você passar. E hoje eu posso perceber que, após alcançar a maturidade, né? Lógico que a gente vai amadurecendo a cada vez mais, evoluindo, aprendendo. Eu gosto muito de aprender, de sempre estar tentando evoluir emocionalmente, espiritualmente. Tento sempre estar em constante evolução, né? Sempre aprender algo, sobre tudo. E hoje eu pude perceber que eu confundia necessários com íntimos. Eu tratava, às vezes, uma pessoa necessária com uma pessoa íntima. Contava dores, contava objetivos, compartilhava sonhos. E eu sou uma pessoa muito sonhadora. E eu me acho muito positiva. As pessoas falam, nossa, você é muito positiva. Se uma pessoa chega pra mim e fala, não vai dar certo, eu digo, não, vai dar certo, sabe? Eu vendo hoje, eu virava chacota, porque por justamente ser esse tipo de pessoa, que sonha alto. Eu falei que eu ia chegar aqui, eu falei que eu ia ter uma empresa, que eu ia chegar exatamente aqui é onde eu estou. E naquela época, era algo muito grande, é uma conquista, né? Hoje, a minha vida é algo que eu sonhei e planejei lá atrás. Hoje eu tenho 30 anos, e eu estou exatamente onde eu queria estar. Tudo que eu falava que iria acontecer hoje, tudo que eu falava naquela época relacionado ao futuro, eu virava motivo de chacota. Porque eu era sonhadora, eu era uma pessoa muito positiva e... Enfim, sentido pra mim é amigos íntimos. Se não tiver, vou estar sempre observando se eu tenho a possibilidade de ter, né, essas pessoas ao meu lado, que pode chegar ou pode virar um estratégico para íntimo e experimentar. Fora isso, eu prefiro ficar na minha, ficar tranquila, neutra. E é isso. Então é por esse motivo que hoje eu me considero uma pessoa que não tenho amigos. Hoje eu posso falar que eu tenho contado a dedos os amigos necessários, que são pessoas próximas, né? Tipo a comadre do meu marido, é uma pessoa que gosto de sair, gosto de colocar as crianças pra brincar no shopping, levar na piscina, mas não é uma pessoa íntima. A gente só se vê de vez em quando, aí troca aquela coisa bacana, saudável, mas não é amigo íntimo pra eu contar dores, sonho, que esteja também alinhado ao meu propósito, né? Que é aquela pessoa que vai te fazer crescer, evoluir, ou te dar um conselho, enfim, não tem. E eu quero falar que hoje eu me sinto muito bem. Não é algo que me traz dor, já me trouxe dores, né? Eu sofri muito naquele dia que ninguém foi, e foi a partir daquele momento que eu comecei a refletir, comecei a pensar. Meu marido também não é uma pessoa que está rodeado de amigos, pessoas. Ele também é uma pessoa que não tem amigos íntimos, e acredito muito que eu tenho aprendido muito também com ele. Detalhe importante: não ter amigos não significa que você é rejeitado. Às vezes é uma época que você está se reconstruindo, né? Que você precisa refletir, analisar todas as pessoas que estão ao seu lado e ver onde cada uma se encaixa. Tudo, né, de analisar, né, o que estava acontecendo. Foi um período muito importante. Hoje eu consigo identificar se uma pessoa verdadeira chegar, se alguém novo chegar, eu consigo identificar onde eu posso classificar, onde eu posso deixar essa pessoa na minha vida. E esse foi mais um vídeo do canal. Se você gostou, se inscreva, dá o like, curte o vídeo. E espero que você evolua muito, cresça muito, aprenda muito sobre esse determinado assunto. Se você se identifica com tudo que eu falei ou com uma parte dela, também você pode dar a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Me diga, que eu quero ouvir cada história ou cada opinião das pessoas que estão aqui me ouvindo, me escutando. O último vídeo eu fiz sobre procrastinação. Se você também quiser dar uma olhadinha, vai lá, assiste, dá também a sua opinião, o que você acha. Nos comentários eu deixei algumas técnicas do que você pode fazer para parar de procrastinar. E é isso. Um beijo, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.